Bom dia, querido irmão, na graça preciosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Acordar e estar diante das Escrituras é um grande privilégio para mim e para você. Que Deus te abençoe nesse dia e te fortaleça, você e a sua família. Vamos então abrir a nossa Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 22 e 23. Esse é o texto hoje da nossa meditação. Jeremias está sendo direcionado a trazer uma palavra aos reis de Israel, aos sacerdotes e profetas. Eles são chamados de pastores da nação de Judá ou de Israel. E é um texto que vai falar muito a liderança da nação de Israel e, obviamente, é um texto importante para nós que estamos em liderança, somos pastores, enfim, trabalhamos no ministério, mas também é uma palavra muito importante para você. Você que está debaixo da liderança de um pastor, de um líder. É muito importante que você possa aprender a reconhecer um pastor, se ele de fato é um homem de Deus ou não. O capítulo 22 começa falando para os reis de Israel. E, de fato, há muita injustiça, há muita idolatria, imoralidade, há um afundamento muito grande na nação de Israel, uma crise econômica, política também na nação de Israel, de Judá. E, de fato, a palavra de Deus está sendo endereçada primeiramente aos reis, e toda a destruição que Deus trará através de Nabucodonosor, rei da Babilônia, tem um motivo que está descrito aí no versículo 12. No versículo 9, então lhes responderá, porque a pergunta deles é essa: por que essa destruição? Por que esse sofrimento? Por que o reino do norte, os caldeus estão vindo contra nós? E a resposta de Deus, por meio de Jeremias, é essa. Então, versículo 9, lhes dirás: porque deixaram a aliança do Senhor seu Deus e adoraram outros deuses e os serviram. Quando o povo de Israel abandona o Senhor, eles abandonam a verdade, a vida, a justiça, o caminho da retidão. Obviamente, os líderes da nação de Israel perdem o temor a Deus e perdem o temor a toda justiça. Então, no versículo 13, o texto vai dizer: ai daquele que edifica a sua casa com injustiça, os seus aposentos sem direito, que se vale do serviço do seu próximo sem pagá-lo e não lhe dá o salário, que diz: edificarei a minha casa espaçosa e largos aposentos, que lhe abre janelas e forra cedros e pinta de vermelhão. Reinarás tu, porque rivalizas com outro cedro. Isso é, você, nação de Israel, de Judá, quer avançar, quer prosperar, mas com injustiça, e fica rivalizando com as outras nações, com os outros cedros que estão ali ao redor, para quem vai ser mais rico, e por isso comete injustiça, por isso oprime o pobre, a viúva, o necessitado, não lhes dá o direito, pelo contrário, enriquece a si mesmo. Quanto mais injustiça existe numa nação, quanto mais injusto é um líder, seja ele um governador, seja ele um presidente, um senador, um deputado distrital, federal, seja ele um prefeito, enfim, não importa o cargo público, um juiz, não importa o cargo público que essa pessoa tenha, quanto mais injustiça, mais longe de Deus. Essas pessoas muitas vezes falam de Deus, eles têm o crucifixo atrás deles, a Bíblia muitas vezes está aberta sobre a mesa deles, eles falam que são de Deus, dizem que são de Deus, mas são pessoas que estão longe do Senhor da glória. A marca de alguém que segue a Deus é a justiça. É a justiça. É impressionante o que tem acontecido no Rio de Janeiro, por exemplo, já praticamente 25 anos. Todos os governadores do Rio de Janeiro, nesses últimos 25 anos, todos eles estão envolvidos em corrupção, foram julgados, condenados, muitos deles estão presos, praticamente todos foram presos até esse momento, e o que está agora
já está na mira do impeachment. Então, assim, você vê o estado do Rio de Janeiro, a violência, a injustiça, as pessoas vão no hospital, enfim, é uma situação devastadora. Mas você vai lá e perguntar, alguns deles se dizem evangélicos, desses ex-governadores, se dizem evangélicos, dizem que tem Deus no coração, são católicos, oram e botam a mão nas mãos uns dos outros, fazem aquele ciclo e oram ali, você fala, puxa, que coisa linda, extraordinária. Isso qualquer um pode fazer, mas uma vida com Deus está muito para além simplesmente de ser nominal. É uma vida de prática, de justiça. E aí você vê a intenção de Deus, de olhar para o pobre, para o necessitado, para aquele que é o órfão, a viúva, o mendigo. É a justiça, é dar o direito e a justiça a cada um. E porque isso não acontece, esses reis serão alvo da ira e da justa justiça de Deus. Deus os mandará embora. Alguns Deus matará ali mesmo em Jerusalém. Outros serão mandados embora para a Babilônia e nunca mais voltarão. Esse é o castigo. Eles serão levados cativos e nunca mais voltarão para Jerusalém. Eles e seus filhos lá viverão e morrerão como escravos de Nabucodonosor. Por quê? Porque fizeram injustiça, cometeram fraude, alimentaram a corrupção, roubaram, infelizmente oprimiram o órfão, viúvo, necessitado, o povo, cada vez mais aumentando impostos. Enfim, a injustiça que toma a nação de Judá nesse momento. E uma das nações mais injustas do mundo é o Brasil. É lamentável isso, irmão. Como o Brasil pode dizer que é uma nação de Deus, onde há tanta injustiça? Injustiça que não acontece apenas com o rico, não acontece apenas nas altas esferas da política, da economia, do judiciário, mas acontece no dia a dia, acontece com essas questões do dia a dia, o dinheiro que vão extorquir do outro, o aumento ilegal aqui ou ali, o passar perna no outro, o fazer um serviço ruim e errado para o outro, o negar-se a ajudar de fato o que precisa, né, que está de fato necessitado, não é ajudar aquele que está embriagado, porque qualquer coisa que você der para ele vai virar droga, vai virar bebida, mas de fato ajudar aquelas pessoas que estão necessitadas, apoiando, ajudando, e às vezes nós vemos as pessoas se negando a isso. E como nós temos um país que se diz, um país que está vivendo um avivamento diante de tanta injustiça, se há um avivamento no Brasil, meu irmão, com certeza a justiça, o juízo, o direito, a verdade vão prevalecer nessa nação, a moralidade, aquilo que é honestidade, aquilo que é correto vai atingir essa nação. Nós precisamos de um avivamento. Nossa nação é uma nação terrivelmente corrupta, injusta, é lamentável isso, mas o povo de Deus verdadeiramente precisa viver essa justiça lá na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, diante daquilo que você, meu amado irmão, tem a responsabilidade, diante daquilo que você tem autoridade, ainda que seja uma coisa pequena, faça com justiça, com direito, com equidade, seja você um instrumento da graça de Deus, da verdade de Deus, da justiça de Deus, lá onde você está, seja você esse instrumento da graça de Deus de forma maravilhosa. E no capítulo 23, esse capítulo, então, vai falar dos profetas e dos sacerdotes, maiormente dos profetas da nação de Israel, que profetizam mentiras. Ai dos profetas que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, estou contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e delas não cuidastes, mas eu cuidarei em castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, e aí então trará elas
para o verdadeiro pastor. E aqui é uma profecia messiânica, versículo 5, eis que vem dias, diz o Senhor, e que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará e agirá sabiamente, executará juízo e justiça na terra. O renovo justo virá, aquele que é o rei, aquele que é o descendente de Davi, o filho de Davi, o renovo justo, o Rei da glória, Jesus Cristo nosso Senhor. Ele é o Rei maravilhoso que vai apacentar o povo de Deus com justiça e com verdade. Aqui nós temos o padrão maravilhoso de quem é um pastor, de quem é um líder espiritual do povo de Deus. É o próprio Senhor Jesus. Ele é o nosso padrão. Nós, pastores, devemos ter como padrão de liderança, de palavra, de ensino, de conduta, o nosso Senhor Jesus Cristo. Qualquer cristão deve ter Cristo como seu padrão, porque o objetivo e a obra do Espírito de Deus é transformar você, querido irmão, seja você um irmão da igreja, seja você um pastor, um líder, na imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso alvo. Aqui está o padrão e o desejo de Deus para cada um de nós como cristãos, e muito mais você, pastor, você que é líder. Nós somos um espelho, nós somos o padrão de Deus para a igreja. A nossa vida, a nossa família, a nossa conduta, as nossas palavras, a nossa vida de oração, a nossa vida financeira, tudo na vida do pastor é um modelo. Torna-te padrão dos fiéis. Essa marca, esse estereótipo, essa marca, esse alvo, esse modelo, que as pessoas possam olhar. Paulo vai dizer quantas vezes: sejam meus imitadores, sigam o que eu faço e falo. Enfim, nós infelizmente vivemos um momento, já há muito tempo no Brasil, em que você ouve várias vezes dizer: olha, não siga o homem, não olhe para o homem, mas a Bíblia está dizendo, e Paulo vai dizer várias vezes, que ele é um padrão, um modelo. Eu não sou perfeito como pastor, Paulo também não era, mas nós precisamos ser homens a quem as pessoas podem olhar e imitar. Nós precisamos ser homens que as pessoas, os cristãos, a comunidade possa olhar e dizer: olha, esse homem é um homem santo de Deus, está vivendo a palavra de Deus, está andando segundo a verdade e a justiça, é um homem que anda segundo as Escrituras Sagradas, é um homem de caráter. Por isso que quando você vê na lista, por exemplo, de Tito ou de 1 Timóteo, capítulo 3, ali as características de um pastor, de um líder, de um diácono da igreja, enfim, a lista ali que é dada, e é dada tanto uma lista para diáconos quanto para pastores, e é uma lista que muito se assemelha uma a outra. Então você deve exigir de um diácono o mesmo que você exige de um pastor. Você não deve exigir mais do pastor do que do diácono, você deve exigir porque eles estão em caráter de liderança na igreja. Então todos devem ter o mesmo caráter, a mesma vida devocional, espiritual, a mesma maturidade. E você deve então olhar aquelas características e ver que elas são de caráter. Não está falando ali de dons de carisma, né? Aquela pessoa que fala bem, que é eloquente, que prega bem, que tem a boa presença de palco e tudo. Enfim, não, nada disso, é caráter mesmo. É caráter. O caráter do pastor precede a sua pregação, precede o seu ensino, precede a sua obra. Você primeiro vive a mensagem que então você vai pregar, ok? Charles Spurgeon estava dizendo uma vez em uma das suas mensagens o seguinte: você, meu amado irmão, que às vezes vai numa igreja e ali você ouve um pregador que trouxe uma palavra que não é o evangelho. Você teve uma infelicidade ao fazer isso, mas você é completamente culpado se você volta a segunda e terceira vez. Você cometeu um crime. Você é plenamente culpado em estar debaixo de alguém que está pregando algo que não é o evangelho.
Você deve estar com sua mente cativa a Cristo. Nós seguimos a Cristo. Se alguém vem após mim, nós seguimos a Cristo. Nós não seguimos uma denominação, nós não seguimos um movimento, nós não seguimos uma pessoa, nós não seguimos uma ideologia, nós seguimos a Cristo. E nós estamos debaixo de pastores que são homens de Deus, que podem e se assemelham a Cristo e podem ser imitados. Se você está debaixo de um pastor, de uma liderança que não está assim, te aconselho que você busque uma liderança, um pastor que você possa imitá-lo, que imita a Cristo Jesus, que prega de fato o Evangelho. Se você está numa igreja que prega prosperidade, se você está numa igreja que prega o positivismo, a psicologia positiva, se você está numa igreja em que o seu pastor é mais um coach, um treinador do que um pastor, corra daí, querido, corra daí. É a melhor coisa que você faz para a sua vida. Eu já conheci irmãos que estiveram em igrejas grandes, 2.000 membros, e chegar para mim e dizer: pastor, eu estou há semanas sem ouvir o nome de Jesus nas pregações. Não se ouve de Jesus, não se ouve da pessoa de Jesus. Se fala de tudo, de dinheiro, a gente ri muito durante as mensagens, mas de Cristo mesmo, nada disso. Meu irmão, corra daí. Como disse o Dr. Shed, esse professor maravilhoso, tão saudoso, ele dizia: olha, corra dessas igrejas, corra, isso não é igreja, corra dessas lideranças, você não está sob uma liderança correta. Olha aqui, versículo 9 em diante, eu gostaria de ler esse texto com você. Eu acho que a pura leitura desse texto é extremamente esclarecedor. Acerca dos profetas, o meu coração está quebrado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem, sou como um homem embriagado, como um homem vencido pelo vinho por causa do Senhor, por causa das suas santas palavras. O homem vencido pelo vinho é um homem que está totalmente dominado, controlado pelo álcool, pelo vinho. Assim também Jeremias está dizendo: estou totalmente contaminado positivamente, dominado, influenciado pela palavra, pela presença de Deus, porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto se secam, pois a carreira dos adúlteros é má e a sua força não é reta, pois estão contaminados tanto o profeta como o sacerdote, até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o caminho deles será como lugares escorregadios na escuridão, serão empurrados e cairão neles, porque trarei sobre eles calamidade, o ano mesmo em que os castigarei, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria vi loucura, eles profetizaram por parte de Baal e faziam errar o meu povo, mas nos profetas de Jerusalém eu vejo uma coisa muito pior, eu vejo uma coisa horrenda: cometem adultério, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam cada um da sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma, e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Veja, o pecado da nação do Reino do Norte de Israel foi profetizar, esses profetas foi profetizar por Baal, mas os profetas de Judá, eles cometem adultério. Meu irmão amado, a Bíblia diz que o pastor é marido de uma só mulher, e uma aí é o numeral 1, ok? Não é uma de um artigo definido, mas de fato uma de numeral, uma só esposa. Isso nós vamos ver no Novo Testamento, que é a expressão usada. Nenhum pai da igreja admitia que um homem que caiu em adultério, que um pastor que caiu em adultério continuasse no ministério. Nenhum. A maioria deles não aceitava que o pastor casasse uma segunda vez, mesmo que fosse de viúvo, divorciado, então de jeito nenhum.
A maioria deles não aceitavam o segundo casamento. Alguns aceitavam o segundo casamento quando viúvo. Divorciado, em hipótese alguma. Adultério, perdia o ministério. Não perde a salvação. Atenção com isso. Não perde a salvação. Há perdão de Deus, mas já não há capacidade moral para permanecer no ministério. Olha aqui o que o nosso texto está dizendo. Coisa horrenda e alvo de todo o juízo de Deus. Profetas, pastores que estão cometendo adultério. Meu amado irmão, olha, isso é alvo da ira de Deus, isso aqui é tão claro. Nenhum dos reformadores, e até mesmo aqui falando de Igreja de Cristo, conversando com um historiador da Igreja de Cristo, que veio pregar há alguns anos aqui, na atualização ministerial das Igrejas de Cristo, eu fiz essa pergunta específica para ele e perguntei, dentro da história da Igreja de Cristo, quando um pastor cai em adultério, como isso era tratado e tudo. Ele falou, olha, era tirado imediatamente do ministério, e hoje, até hoje nos Estados Unidos, várias Igrejas de Cristo, a maioria das Igrejas de Cristo tem essa postura da mesma maneira. Isso é uma coisa muito séria, irmãos, isso é uma coisa muito séria. Volto a dizer, a pessoa não perde a salvação. Deus perdoa o pecado, seja ele qual for, mas isso não quer dizer que essa pessoa está habilitada a permanecer no ministério. É um desafio para todos nós. A gente fala isso, eu falo isso particularmente com muito temor e tremor diante de Deus, né? Porque todos nós somos passivos de pecar, ninguém está livre de pecado algum, mas nós precisamos ter cuidado. Se você está diante de uma situação como essa, meu amado irmão, olha, fuja dessa situação, fuja dessa situação. Eu te aconselho a procurar um outro pastor, um outro ministério. Essas pessoas não estão mais sob a bênção ministerial de Deus, isso é muito claro no Novo Testamento e na história da igreja, dos pais da igreja, dos reformadores, e falando de nós, Igreja de Cristo, até mesmo dos pais da Igreja de Cristo, Stone e Campbell, e os outros que também atuaram dentro do movimento de restauração, eles não admitiam essas coisas. Então, assim, isso é triste, é sério, mas é algo que, como o texto diz, é uma coisa horrenda diante do próprio Deus. Todos eles aqui cometeram adultério e andam falsamente, homens que não têm caráter, homens que estão debaixo do juízo de Deus, como o texto sagrado vai dizer. Deus vai alimentá-los, versículo 15, Deus vai alimentá-los com veneno, com água venenosa, por causa das suas impiedades. Nós precisamos, de maneira muito séria, irmão, colocar alguém no ministério. Essa coisa de eu colocar alguém no ministério para provar essa pessoa lá é justamente o contrário. A gente prova a pessoa para depois colocá-la no ministério. A gente primeiro olha para ver se aquelas características ali estão naquela pessoa, aquelas características bíblicas estão naquela pessoa para depois colocá-la no ministério. A gente não coloca uma pessoa no ministério para depois vê-la atuar em alguma coisa assim, ver se tem caráter ou não. Não, nós primeiro vemos o caráter dessa pessoa. Então, tudo isso é uma situação muito triste, porque nós vemos cada vez mais comum escândalos morais, financeiros, dentro das igrejas, pessoas que se dizem pastores, mentem, adulteram, roubam, dão calote no mercado, tem uma família completamente disfuncional, famílias totalmente quebradas e destruídas, e uma das prerrogativas para o ministério é que governe bem a sua própria casa, porque a pergunta retórica é essa: como vai governar a igreja de Deus se não consegue governar a sua própria igreja? Deve ser um homem de família, isso é, um homem que seja um marido e um pai, que possa ser um modelo, um padrão para toda a igreja, porque a igreja é formada de famílias. Como
eu vou pastorear as famílias, se eu não pastoreio a minha própria família. Assim, há tanta coisa que precisa ser revista, meu irmão, com relação a tudo isso. É um tema assim que dói no coração da gente, como Jeremias está dizendo, meu coração está doendo diante dessa situação de ver tudo isso, e infelizmente justamente o que nós vemos lá em Zacarias, lá em Malaquias. Deus vai falando justamente para os pastores, para a nação de Israel, mas falando aí daqueles que voltaram do cativeiro, dos sacerdotes que abandonaram suas esposas, que se divorciaram. Então Deus vai dizer, eu amaldiçoo as bênçãos que vocês dão. Quando vocês abençoam, eu amaldiçoo. Não é o diabo, não é o próprio Deus que está contra isso. Que você e eu possamos viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. Você, amado pastor, cuide-se, querido. Você precisa de amparo, todos nós precisamos de ajuda, de crescer na fé. Exercita-te pessoalmente na piedade, uma vida de caráter segundo o coração de Deus. Você, meu irmão, membro da igreja, da mesma maneira, cuidado com a sua vida espiritual, moral. É muito importante que você esteja crescendo também na piedade e que nós possamos ter igrejas saudáveis. Se nós queremos um avivamento, ele precisa começar com a liderança da igreja. Deus está contra tudo isso. Você precisa discernir quem é a pessoa sobre a qual você se coloca como ovelha. Se você vê que essa pessoa, meu irmão, não condiz com o que o texto sagrado diz, procure rapidamente sair de debaixo dessa liderança e ir para debaixo de uma liderança saudável, de um homem de Deus que vai realmente ser um espelho, ser uma bênção na sua vida. Que Deus nos fortaleça, nos abençoe diante de um quadro tão triste como esse, que não apenas Jeremias vive, mas nós também, mas que nós possamos diante do nosso Deus, nos arrependermos e buscarmos o Senhor em um avivamento, porque estamos lidando com o sangue precioso de Jesus, estamos pregando o Evangelho e estamos vivendo na presença do nosso Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão, e te fortaleça no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.